que te move. Música de Topic featuring A7S na programação aqui com Breaking Me. Hoje nós estamos com o Dr. Pablo Vinícius, psiquiatra, especialista também em sono, né? Ô, doutor, me conta uma coisa. Uma pessoa, pra ficar bem durante o dia, ela tem que ter no mínimo 8... Aquele negócio que os caras falam de 8 horas por dia pra dormir. É isso mesmo? Pode ser menos? Depende de cada organismo. Como é que funciona isso? Se nós vamos falar de sono, a minha resposta vai ser sempre o depende. Porque não há fórmulas prontas, não há a receita de bolo específica que seja que válido para todo mundo. Porque tudo que se relaciona ao sono está relacionado à questão da programação genética para a qual nós nascemos. Então, se nós vamos falar de quantidade de sono, se nós vamos falar de qualidade de sono, eu posso falar um pouco aqui a respeito de um conceito chamado de cronotipia. É um conceito que está revolucionando o mundo do desempenho mental, que é um conceito relacionado ao sono. Isso está relacionado com a nossa genética. Então, a quantidade de sono também é uma determinação genética. É verdade que existe um padrão no desenvolvimento humano que uma criança dorme mais, um adolescente dorme mais, um adulto jovem vai dormindo menos e o idoso vai dormindo menos. É verdade que existe esse padrão no geral, para todos. Mas individualmente, uns vão precisar de 6, de 7, de 8, uns de 9, uns de 10, uns de 11, uns de 12. Então é muito importante que nós consigamos descobrir esta quantidade de sono e você precisa respeitar. Você não vai ter saúde mental, você não vai ter um desempenho de aprendizagem se você não respeitar a quantidade de sono que você precisa ter. Aí, tá vendo? Tá e qual que é o respondido. caminho para descobrir exatamente qual que é o time certo de cada um? Legal, eu sempre dou uma dica assim. Não adianta você estar inserido na sua rotina, horário para dormir e horário para acordar fixo no despertador e achar que aquela é a horário. Não, não é assim. Então o que eu faço? Normalmente eu faço para as pessoas fazerem isso quando estiverem de férias, que é onde mais ou menos eu tenho o meu horário de dormir e o horário de acordar mais livre. Então eu sempre preciso de um período livre para que eu possa dormir e acordar espontaneamente. O segredinho está aí. No acordar espontaneamente. Então, o que a pessoa vai fazer? Se ela tem uns 5 dias de folga, uns 6, 7 dias de férias ali, pelo menos, o primeiro, o segundo e o terceiro dia, ela não vai fazer essa contagem. Por quê? Porque provavelmente ela está pagando a dívida de pouco sono que ela estava vindo. Então, ela não pode considerar esses primeiros dias como a quantidade de sono que ela precisa, porque provavelmente ela está com débito de sono. Ela vai considerar isso lá para o quarto, quinto, sexto dia. Aí ela vai dormir 1 dia, 2 dias, 3 dias e vai ver a média. Caramba, eu dormi e acordei espontaneamente aqui, foi 8 horas. Pronto, mais ou menos é essa a quantidade de sono que a pessoa precisa. Mas ela precisa estar descansada para fazer essa conta. Ô doutor, existe um banco de horas aí para sono? Tipo, eu consigo, se eu juntar alguns sonos, trocar por milhagens? Existe, a gente consegue dormir mais? Existe essa conta? O nosso corpo ele faz essa conta? Ou é só no débito, no crédito não fica? Ele faz essa conta. É tipo minha conta no banco, é só no débito. Como é que é isso aí, doutor? Explica. Eu costumo brincar muito com os baianos, né? E eu posso brincar porque eu tenho autoridade para isso. Minha mãe é baiana, eu vivo lá naquele estado maravilhoso. Mas quando eu falo de sono, eu costumo muito brincar que os baianos teriam muito crédito, né? Com aquela ideia lá que a gente brinca. Mas isso é uma brincadeira. Eles têm o cochilo da tarde lá, que é muito bom. Eu tenho uma cunhada que mora lá. É sagrado. Mexa no cochilo da tarde deles. Vai ver a bronca, doutor. O comércio fecha, né? Você quer almoçar 2 horas da tarde, você não consegue, porque até o dono do restaurante tá respeitando a sua cesta. Mas isso é fisiológico, isso é maravilhoso. Inclusive, eu falo o seguinte, o paulistano, a galera aí da correria, um dia nós vamos invejar o estilo de ser baiano. Porque o estilo de ser deles é mais fisiológico, é mais saudável nesse aspecto. Nós é que estamos numa loucura desenfreada, completamente patológica. Então, um dia nós vamos olhar para eles e, ao invés de brincar, nós vamos admirar e nós vamos querer viver conforme eles estão vivendo. Mas, doutor, claro. mas o lance do sono da tarde, assim, eu não sei como funciona para eles. Quando eu tiro esse sono de 1 horinha da tarde, eu acordo estragado. Eu demoro mais 2 horas pra voltar pro eixo. Eu falo, mano, onde eu tô? Acordo em órbita. Legal.
Então é Deixa eu capaz... responder a pergunta do débito e do crédito. A conta ela é feita assim mesmo, mas mais para o débito do que para o crédito. Inclusive, o crédito não é tão interessante. Alguns estudos mostram que dormir muito é tão prejudicial quanto dormir pouco. Caraca. No meu caso, se eu dormir muito, eu acordo com dor de cabeça, é fato. Isso, exatamente. Meu Então, caso dormir é, muito, certeza. você é mais lento, mais devagar. Então, assim, também não se deve dormir muito. Não adianta a gente tentar ter um crédito de sono para as noites que eu vou dormir pouco. A conta não funciona assim. Mas, por outro lado, se você dorme pouco, se você está privado de sono, o termo técnico para dormir pouco chama-se privação de sono. É um diagnóstico, é uma síndrome que o mundo inteiro estuda isso hoje e as consequências da privação de sono. Então, se você tem esse débito, o seu organismo vai te cobrar isso caro lá na frente. Por exemplo, um aumento do risco de Alzheimer, que está relacionado com privação de sono. A conta vai chegar para você pagar. É mesmo, doutor? Quer dizer, então, que o cara que tem problema de dormir pouco, sei lá, não consegue dormir, é bom ele correr pra ver o que tá acontecendo mesmo, porque senão ele pode ter esse problema sério, né? O assunto é tão sério, o assunto é de saúde pública. Então, assim, por isso que até parabenizo vocês por trazer esse assunto tão sério ao centro do debate, aos ouvintes, porque isso não é falado muito. Drauzio Varela não fala isso, ninguém fala disso. O Drauzio Varela tá no lance da máscara, né, agora. Tudo é máscara. Ele manda você dormir de máscara. Exatamente. Então, assim, é muito legal ter esse espaço aqui com vocês, para a gente falar de um assunto tão sério, tão impactante. Então, assim, a privação de sono aumenta em 6, 7 vezes o risco de um infarto agudo do miocárdio, do coração, aumenta o risco de derrame cerebral, aumenta 4 vezes a chance de depressão, aumenta a chance de Alzheimer no futuro. Então, nós estamos falando de uma condição extremamente impactante para a saúde pública, para a saúde do indivíduo, e as pessoas não sabem disso. Há um desconhecimento completo do assunto da medicina do sono. Então, inclusive eu, quando fui estudar medicina do sono, depois de 10, 12 anos de psiquiatria, que eu tive interesse em estudar aquilo, quando eu comecei as minhas primeiras aulas, eu pensei assim, cara, como é que eu consegui fazer 10 anos de psiquiatria sem saber isso aqui? Não é que eu fazia mal ao meu paciente, eu deixava de fazer muito mais por não conhecer medicina do sono. Então, assim, é uma ciência revolucionária, é uma ciência que precisa que as pessoas saibam. É saúde plena, é performance, é desempenho, é aprendizado, é inteligência, é tudo de bom. Cara, tem algumas perguntas chegando aqui dos ouvintes aqui interessantes. Também tem, na hashtag Sono no Morde também tem. Tá chegando lá, muita pergunta aqui. A Raquel Narese diz aqui, doutor, tem uma apneia do sono, com 53 eventos por minuto. Isso é suficiente para atrapalhar a qualidade do meu sono? Nossa, não só suficiente, como a sua apneia é considerada uma apneia grave. É mesmo, quase uma por segundo. Raquel, é isso que eu vou falar para vocês. Você imagina a pessoa tendo 53 crises de apneia por hora. Não, por minuto. Por minuto, doutor. É quase todos os segundos ela tá tendo uma apneia, praticamente. Essa conta que eu fiz. Então, assim, é uma coisa absurda pensar que ela está passando a noite inteira em crises de apneia. Vamos entender o que é isso? Significa que ela está tendo 53 episódios de falta de oxigênio no cérebro. É perigoso. Significa que ela está passando a noite inteira com a adrenalina dela lá em cima. Porque eu costumo dizer que a apneia é o organismo lutando para ficar vivo durante a noite. Doutor, só explica para quem não sabe o que é apneia. A apneia é o seguinte, a pessoa ao dormir, ao pegar no sono, ela tem o fechamento das vias aéreas, ou seja, a traqueia, né? Porque assim, quando eu respiro, o ar entra na inspiração e sai na expiração. Então eu faço... A pessoa, quando ela começa a dormir, os apneicos, ela progressivamente vai tendo fechamento dessas vias aéreas e o ar não entra. O ar não entra porque está fechado, a gente chama isso de apneia. Só que quando esse ar não entra, o oxigênio não entra e o CO2 não sai. Para que você não morra, o cérebro tem um artifício, ele te acorda. Aí você volta a respirar. É quando a pessoa faz... Exatamente, exatamente. Aquilo é um mecanismo automatizado do cérebro para não deixar você morrer sem oxigênio. E a Raquel está tendo 53 episódios desse. Olha só que coisa absurda. E geralmente acontece por causa de quê, doutora, a apneia? É por canseira, por estresse, o que é?
Há várias causas. Hoje a principal é a obesidade, né? O ganho de peso. Podemos ir porque aquele peso, ela colaba, ela fecha as vias aéreas no pescoço. Então, um pescoço grosso, eu costumo dizer que eu conheço o apneico só de olhar a grossura do pescoço. Aí eu entro no avião, que eu vou viajar, eu já olho quem está do meu lado. Se o pescocinho for fino, eu fico tranquilo. Se for grosso, eu falo, pronto, mas o senhor vai roncar daqui lá. Viagem longa. Porque, pelo incrível que pareça, o perímetro do pescoço ele é um dos indicadores de apneia. É um dos exames que a gente faz para prever a apneia, né? A cintura abdominal também. Então, assim, a obesidade, com certeza, hoje é o fator de risco mais importante para a apneia. Mas tem fatores constitucionais, pessoas com a face curta, né? Aquela face encurtada, problemas constitucionais, tem a questão genética, tá? Da apneia. Eu tenho o pescoço grosso, mas eu não ronco, doutor. Ah, ronca. Imagina, não deve roncar, não. Eu nunca ouvi Acabou de roncar no comecinho do programa, é que você não prestou atenção, você estava dormindo. Essa é uma teoria a ser respeitada. Eu nunca ouvi eu roncando, como é que eu vou saber? Do quê? Ele nunca se ouviu roncando. Como é que ele vai saber? Pergunta pro teu sobrinho lá que dorme com você. Né, o sobrinho que dorme Eu vou contigo? perguntar na sua casa. Olha o respeito, O rapaz. personal que mora... Não, eu não queria dizer, não é sobrinho? Vou lá na sua Pergunta, ele tá lá do teu lado, ele sabe. Perguntar pra uma senhora lá da casa. Olha o respeito. Ó, aqui, ó. Tem o Everton Miranda. Para uma pessoa que pratica esporte, doutor, por exemplo, treina na academia, dormir bem é um fator primordial para ter resultados satisfatórios? Ah, você não tem a dúvida. Para você ter uma ideia, eu comecei a estudar sono quando eu estava fazendo uma especialidade nos Estados Unidos, o meu mestrado, e eu conheci um centro de treinamento de atletas de alto nível de lá. Os nadadores, enfim. E eu percebi que o cuidado que eles tinham com o sono dos atletas era, se não fosse igual, era maior do que a alimentação. Eles entendiam que desempenho físico está intimamente relacionado à questão do sono. E aí, talvez entre até a questão da cronotipia, que é treinar na hora certa. Você tem um horário melhor de performance. Ou é de manhã, ou é à tarde, ou é à noite. Então, quando os atletas americanos, eles são alocados, eles são distribuídos, o treino deles, de acordo com o melhor horário de treinamento para eles. Eles não treinam o dia inteiro, eles treinam nos melhores horários. As empresas americanas já estão alocando os seus funcionários, os seus colaboradores, segundo a cronotipia de cada um, segundo o melhor horário de desempenho. Nós não temos um desempenho igual nas 24 horas. Então, fazer com que um indivíduo trabalhe normalmente 8, 10, 12 horas, isso é um absurdo hoje para a medicina do sono. Isso é contraprodutivo, entendeu? Isso é um conceito antigo que a gente não tinha esse tipo de conhecimento. O mundo vai mudar. As relações vão. Ô, doutor, você tá me dizendo que se o Romário tivesse dormindo era 2.000 gols em vez de 1.000 gols, é isso? Talvez. Teria sido bem maior que Pelé, Romário, só faltou dormir. Pode ser. Teoria. Aqui, o rapaz aqui, o Kleber Dionísio mandou aqui. Bom dia, galera. Sensacional entrevista hoje, hein? Parabéns. Eu, por exemplo, não consigo dormir mais que 6 horas por dia. Isso pode causar algum problema, doutor? Isso ocorre até nas minhas férias. Agora, minha esposa... Ela fica dormindo por volta de 8 a 10 por dia. É estranho isso, não é não? Exatamente, aquilo que eu falei no início, que é uma questão individual. Dionísio, né? Se o Dionísio dorme 6 horas por dia, né? À noite, e acorda bem, disposto, cara, parabéns. Você é um ser biologicamente, geneticamente mais adaptado à sociedade moderna, à sociedade contemporânea. Acredito que o seu gene vai ter mais chance de propagar do que as pessoas que precisam de 11, 12 horas. A gente tem feito até esse debate na medicina do sono. Porque como a sociedade moderna privilegia a privação de sono, como nós damos mais valor à privação de sono, então com certeza a genética dos dormidores curtos, elas vão passar mais fácil do que a genética dos dormidores longos, porque são mais adaptados. Então há um segredinho aqui para saber se você está dormindo a quantidade certa. É só ver como você acorda. Você acorda bem, disposto, animado e com energia, seu sono tá legal. Ó, que legal. Ô, doutor, aquele papo de que o cara que não dorme bem, que acorda mal, tal, ele é mito ou é verdade esse que eu vou falar? Eu não sei onde que eu li um negócio desse aí. Mito, Disse que, eu acho que é mito. não sei, o doutor é que vai falar agora. Mito ou verdade? O cara que dorme pouco, que acorda mal, tal, não conseguiu dormir direito, neurônios morrem? Com certeza.
Com certeza. Viu? É verdade, tá vendo? Falei que era verdade? Isso é verdade. Será que o Mota dorme meia hora por dia? E lembrando que neurônios morrendo, eles não se regeneram, tá? Neurônio morreu, acabou, né, doutor? Não, aí já é um mito. Ah, é mito? Caraca, tá. Então, se é mito, é fake news, tá ok? Um é verdade, outro é mito, então. Eu vou falar qual que é o mito e qual que é a verdade. A verdade é que realmente a privação de sono leva a processos degenerativos, a processos de morte neuronal, porque é durante o sono que acontece o processo inverso da regeneração neuronal. E aí que é o mito da outra sua pergunta. Entendi. Hoje sabe-se, inclusive, quem descobriu isso ganhou o Nobel, ali no final da década de 90, que hoje, ainda na fase adulta, existem regiões do cérebro que estão gerando novos neurônios. Então, é possível, sim, gerar novos neurônios, e isso acontece no sono, principalmente à noite. Que loucura, Então, rapaz. veja que não dormir, você tem dois prejuízos: de não gerar novos neurônios e de perder os que você já tem. Caraca, velho. E quando é no meu loucura. caso que não tem, eu perco o quê? Só pra tentar entender a minha matemática, doutor. É a questão do vácuo, né? Já não tem nada lá. Exato. Não tem nem o que perder. Não tem nem o que perder. Eu sou né? franco atirador no sono, doutor. Ô, doutor, eu honestamente aprendi essa. Putz, é legal, né? Cada dia você aprende uma coisa nova e eu não sabia que neurônios, eles seriam regenerados, de certa forma, né? Quando a gente dorme, por exemplo, o senhor falou. O cara que, por exemplo, é drogado. Eu já ouvi dizer que o cara que por exemplo, que cheira cocaína, por exemplo, o cara mata neurônio pra boné. E diz que não é mais regenerado esses neurônios. Então, se o cara para de se drogar, consegue, de certa forma, não mais ingerir drogas, ele dormindo bem, ele consegue a regeneração dos neurônios perdidos? Em parte sim, em parte não. Vai depender dessa intensidade de perda que ele teve. Então, assim, por isso que depende muito do tempo de uso, da quantidade que ele usou, do grau do dano cerebral que provocou. Realmente a cocaína é muito tóxico para o sistema nervoso central, ela dizima milhares, bilhões de neurônios de áreas várias do cérebro. Essa capacidade de regeneração, ela não é infinita, ela não é uma capacidade de regeneração plena. Ela acontece em algumas áreas do cérebro, então em algumas áreas isso não vai acontecer. Então se ele teve perda de áreas, de regiões nobres, ele vai ter sequela, com certeza ele vai ter sequela. É claro que existem dois processos aqui que ajudam ele. Primeiro, vão ter áreas que vão regenerar naturalmente, como o hipocampo, a área da memória. E segundo, existe um conceito muito legal da neurociência hoje, que é a neuroplasticidade. O que significa isso? Se você perder uma área do cérebro, uma outra área é capaz de fazer a função daquela área que você perdeu. E você não vai sentir tanto do ponto de vista funcional na sua vida, porque as áreas começam a fazer atividades de uma área que não está mais funcionante. Isso é chamado de neuroplasticidade. Novos caminhos, novas funções que o cérebro aprende. Olha, o programa hoje é altamente instrutivo para as pessoas. Alto hein? nível. Alto nível. Doutor Pablo Vinícius, nosso convidado. Médico do sono, psiquiatra. E tem uma pergunta aqui do Everton. O Everton Miranda também está aqui no chat. Doutor, você conhece a história daqueles jovens que ficaram 11 dias sem dormir e o resultado foi alucinações, irritabilidade, insônia? Por que temos alucinações quando ficamos muito tempo sem dormir, hein, doutor? E teve o caso, inclusive, pegando o embalo da pergunta do Everton, doutor, teve um locutor muito conhecido, meu amigo Banana, grande locutor Banana, né? Que fez muito tempo aí rádio em São Paulo. Hoje ele tá fora do rádio de São Paulo, mas tá aí fazendo os seus programas nas redes aí, por aí afora no Brasilzão. E ele bateu um recorde aí de ficar, se não me engano, ficou 99 horas, 98 horas no ar sem parar, né? Trabalhando lá 99 horas e praticamente sem dormir. Esse negócio de sem dormir aí causa alucinações mesmo, doutor? Os sintomas são os mais diversos possíveis, isso é verdade. Tem vários estudos com pessoas que são levadas à privação de sono, mas em laboratório, um estudo controlado. Estudo que acompanha pessoas dias ali, né, privadas de sono, e os pesquisadores vão anotando o que vai acontecendo. Então, o sintoma depende muito também da vulnerabilidade do indivíduo. Se o indivíduo tem uma predisposição a desenvolver sintomas psicóticos, que são alucinações e delírios, ele vai desenvolver. Se o indivíduo tem predisposição para entrar em depressão, ele vai deprimir com a privação de sono. Então, assim, a privação de sono, do ponto de vista cognitivo, esse seu colega radialista, para vocês terem uma ideia da gravidade do que eu estou falando, uma noite de sono mal dormida
significa uma queda de até 30% do seu rendimento intelectual no dia seguinte. Caraca. Então assim, olha como... Aí você deve pensar assim, cara, esses estudantes que não dormem, que loucura que tá. E aí, meus colegas, saiu uma reportagem na Isto É, algum tempo atrás, se vocês que estão ouvindo aí quiserem entrar lá no Google, chamado A Era da Burrice. Olha que legal isso. A capa da Isto É chamava-se A Era da Burrice. Os pesquisadores estão identificando na última década uma queda do QI na população europeia, americana, e os pesquisadores brasileiros também. Caramba. Nas últimas 3 décadas, o que se observou foi sempre o aumento do QI. Então, era o aumento do QI que prevalecia ao longo das décadas. Aí, fica tranquilo, Bernardo. Relacionado a melhores condições de vida, saúde, etc. E na última década, perceberam uma queda do QI. Por isso que eles denominaram a Era da Burrice. Eu não tenho dúvida que uma das causas da Era da Burrice é a má higiene do sono, é a gente não cuidar daquilo que é inteligência pura, que se chama sono. E o reflexo disso se chama TikTok, não tô brincando. Eu tenho pergunta aqui. Agora, tem uma pergunta aqui. Uma maldade vindo ali. Agora sim, se a pessoa de dia tem sono, doutor, e à noite fica sem sono, é porque o relógio biológico é do Paraguai? Não, você tá maluco. Agora, a pergunta do palhaço, eu posso fazer uma outra em cima. Aquelas pessoas que trocam a noite pelo dia, que tem que trabalhar de madrugada, doutor. E aí, como é que faz? Esses caras que dormem de dia, ele tem problema de sono, esses caras, ou como é que é? É uma porcaria. Isso é um problema da nossa sociedade contemporânea, que não tem muito o que a gente fazer, porque eu sempre costumo falar o seguinte: o que é o ideal e o que é o real. Porque se a gente ficar só falando no que é o ideal, a gente pode gerar muita angústia nas pessoas. Porque as pessoas podem falar assim, doutor, bonitinho isso que você está falando, isso aí é para o mundo ideal, para o mundo do livro-texto, para o mundo dos artigos científicos. Mas vamos lá, fala da minha realidade, não me gera angústia por saber algo que eu não posso fazer, por saber algo que só vai me gerar um peso e não uma solução. Então eu tomo muito cuidado com isso. Então por isso que, além de falar do ideal, eu vou para o real. Então, de fato, o trabalho em turnos, o trabalho de noite e de dia, ele não é o ideal, mas é da nossa sociedade contemporânea. Então, a pessoa vai ter que aprender a minimizar os danos provocados por isso. Então, se ela tem que dormir de dia, se as 8 horas de sono dela é pela manhã, ela vai ter que fazer isso e cuidar disso muito bem. Vai chegar em casa, deixar esse ambiente dela tudo escuro, silencioso, e vai tentar preservar essa quantidade de sono. Isso minimiza o impacto do trabalho noturno, que sempre vai ter, mas é possível a gente minimizar. Ô, doutor, aí já tem um caso famoso para o senhor, se eu quiser inclusive um dia entrar em contato, o Diguinho Coruja, que faz o De Noite. Fazia toda hora de madrugada. O Diguinho, ele tinha um programa que ficou durante anos na madrugada aqui de São Paulo de rádio. E assim, o Diguinho quase foi pro saco com essa brincadeira. Afetou a saúde dele no nível que ele teve que parar. Exatamente. Afetou no então, nível. Bem lembrado. Diguinho Coruja. É um preço que uma hora chega para pagar. Vem a hipertensão, vem o diabetes, vem a obesidade, vem a depressão. Então, assim, gente, não é brincadeira, é porque tem pessoas que vão ter que trabalhar em turnos, os profissionais da saúde. São Paulo, inclusive essa síndrome de privação do sono, ela também é chamada síndrome 24/7/365. Uma sociedade que está funcionando 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Gente, isso tem tudo a ver com a era da burrice. E aí eu estou falando da burrice, não estou falando aqui de um ponto de vista pejorativo, do ponto de vista negativo da coisa, não. Eu estou falando que isso está prejudicando e muito a capacidade do desenvolvimento humano. Isso está dizimando a capacidade cognitiva, intelectual, de energia e de saúde das pessoas. É uma coisa para a gente pensar. Agora, doutor, o senhor falou de QI, né? Principalmente os alunos lá, o QI baixava o QI dos caras, né? Quando dormem mal. Esse QI, ele é recuperado? Com sono? Sim. Sim? Sim, por causa da neuroplasticidade. Então, assim, se você... nesse livro, meu, A Fórmula, eu trabalho um conceito chamado de otimização biológica. Eu propago uma ideia que não adianta só estar normal. A medicina tradicional, ela trabalha com 2 conceitos, o normal e a doença. Ou você está doente ou você está normal. Então, se você, diante de um resultado de exame... Se o médico vai olhar aquele resultado para você e vai falar assim, olha, pode voltar só ano que vem porque você está normal. Eu trabalho com um terceiro conceito, o conceito do ótimo.
Porque às vezes há uma distância muito grande entre o normal e o ótimo. E aí é que eu chamo de otimização biológica. E, Bernardo, otimização biológica significa não só tirar o que te faz mal. Ou melhor, desculpa, não é só colocar o que te faz bem. É principalmente tirar o que te faz mal e colocar o que te faz bem. Para a alimentação é mais fácil a gente entender isso. Não adianta você comer o dia inteiro de doce e colocar uma castanha, achando que a castanha vai te tornar mais inteligente. O ideal é você tirar o doce e colocar a castanha. Aí você vai sentir o fenômeno da otimização biológica. Comer uma lata de leite condensado e depois uma pururuca bem salgada não vai equalizar nada, só vai piorar tudo. Exatamente. O Cipriano faz uma pergunta interessante aqui, doutor. Café tira o sono tomado pela noite? É um mito ou verdade? Mito e verdade. Por quê? Depende da sua sensibilidade genética. A resposta à cafeína ela é determinada geneticamente. Então, eu, por exemplo, sou muito sensível ao café. Então, o meu último café é 12h, 1h da tarde. Se eu tomo ele à noite, é a noite inteira virando e tentando dormir. Minha mulher pode tomar um litro de café antes de dormir que dorme. Eu também. Então, assim, isso depende muito da sensibilidade genética do indivíduo à cafeína, tá? Então, se você é sensível ao café, não tome ele depois das 3, 4, 5 horas da tarde, porque vai prejudicar seu sono. E prejudica mesmo. Poxa, doutor, mas espera só um minuto. 3, 4 da tarde, você vai dormir, vamos supor, meia-noite já dá problema? No mínimo umas 6 horas antes de dormir. Pelo menos umas 6 horas antes de dormir, que é a meia-vida da... O Domênico é sensível ao café, doutor? Eu sou sensível a não ter o café. Exato, se não der café pra ele, ele chora. Ele é bem sensível ao café. Café é o elixir da vida. Exato. Olha só, muitas perguntas, mas como tem o pessoal perguntando, o sono é um negócio que é complicado, hein, doutor? Posso ir na hashtag, Du? Pode? A gente subiu uma hashtag lá no Twitter, Sono no Morde. E o William Rodrigues mandou lá, doutor. Bom dia a todos. Eu, quando estou dormindo, do nada, eu acordo na madrugada com ansiedade. Às vezes até tremendo. E não consigo dormir mais. Acabo ficando a madrugada toda acordado. E aí, doutor? Cara, que pergunta legal essa daí, porque isso está acontecendo muito agora. Já vinha acontecendo e agora com a pandemia piorou, com o isolamento, com os medos, né? Naturais da pandemia. Como é que é o nome dele? É William. William, né? William Rodrigues. William, você está tendo uma... Na verdade, hoje, o principal inimigo de uma boa qualidade do sono é a ansiedade. E, na verdade, o que você está tendo, meu amigo, é uma crise de ansiedade durante o sono. O seu inimigo não é a questão de acordar na madrugada. O seu inimigo chama-se ansiedade. Você controlando melhor a sua ansiedade, você vai dormir muito melhor. Então vamos fazer uma atividade física, vamos nos alimentar melhor. Se precisar usar um remédio, não fique com medo de ir a um psiquiatra. Vamos fazer uma meditação. Então, assim, controlar a ansiedade hoje é uma baita ferramenta para melhorar a qualidade do sono. Porque é o principal inimigo hoje da qualidade do sono, chama-se ansiedade. Tem um ouvinte que mandou aqui, o Daniel R. Soares, no nosso chat do nosso YouTube. Olha, galera, pergunta pro doutor o seguinte: eu tenho a apneia obstrutiva e a apneia central foi diagnosticado lá no exame do Instituto do Sono. Tive 23 apneias obstrutiva, 10 centrais e 7 mistas. Aí é só por Deus pra me acordar, viu, doutor? Agora o doutor explica também aqui, porque eu não sei o que é apneia obstrutiva, uma apneia central e uma apneia mista. As apneias, elas são divididas nessas 3 categorias aí, né, basicamente. A apneia obstrutiva foi aquela que eu disse aqui no início do programa. É a mais perigosa. É o fechamento da traqueia. Não é que é a mais perigosa, é um tipo específico de apneia. As 2 apneias é a falta da entrada e da saída do ar, do conceito da apneia. Tá bom. Uma vai ser determinada pelo fechamento da traqueia, por isso é que ela chama obstrutiva. Existe uma obstrução à passagem do ar. E a apneia central é quando as vias aéreas ficam abertas e o cérebro meio que esquece de respirar. Aí é chamada de apneia central. Existem várias causas da apneia central. Então, essa querida que fez... E a apneia mista é uma apneia que ora é obstrutiva, ora é central ao longo da noite. Você entendeu? A mista é a junção das duas? Isso, a mista é a junção das duas. Então, assim, é muito importante, viu, essa ouvinte aí que nos Não, é o ouvinte, perguntou. é o Daniel.
Daniel, de ir a um especialista, Daniel. Você precisa ser avaliado por um especialista para ir atrás dessas causas, mas uma coisa eu posso te garantir. Existe tratamento relativamente simples e o seu dia vai ser outro quando você corrigir essas apneias. A apneia se resolve com medicamento, doutor? Não, ela primeiro tem que ir atrás da causa. Então, vamos pegar a hora obstrutiva. Ela está na obesidade? Vamos perder peso? Normalmente, a gente faz uma avaliação com o otorrino para ver se tem alguma obstrução mecânica, sabe? Uma amígdala muito grande, um desvio de septo muito grande, para ver se é cirúrgica. E depois existe o tratamento com CPAP, que é aquele equipamento que a pessoa dorme com uma máscara que não deixa as vias aéreas fecharem. Tá certo. Eu não manjo muito de cérebro não, doutor, mas esquecer de respirar não é um problema muito grave de memória. Eu não sou por um isso que você especialista. vê, tem muita gente que você ouve direto sobre isso, né? Puxa, ele tava dormindo e morreu. Morreu dormindo, é por causa disso aí, né, doutor? Esqueceu de acordar. Tem isso, doutor? Diferente. Esqueceu de acordar. Chega nesse nível de morrer por apneia? A apneia em si ali não mata porque o cérebro tem um mecanismo de voltar a respirar no automatismo, entendeu? A apneia mata das suas complicações, que são graves. Já viu aquela coisa, o cara 55 anos de idade tem um infarto e não tem aparentemente nenhum fator de risco? Aí a gente fala, cara, fulano morreu tão novo, infartou, mas que diabo foi aquilo? Às vezes era apneico. É mesmo, E a doutor? apneia ao longo dos anos matou ele de infarto. Entendeu? Cara, que loucura, hein? Tinha a expressão morreu como um passarinho. Morreu como um passarinho, né? Alguns morriam de pedrada também. Né? Palhaço! Olha só, a gente volta daqui a pouquinho. Doutor, o senhor fica mais um pouquinho com a gente aqui. Eu vou fazer um bloco musical, tá? É rapidinho. São 3 musiquinhas que eu vou rolar agora, mas a gente volta já já. Doutor Pablo Vinícius. Doutor, o senhor tem rede social aí? Qual que são as redes sociais que o senhor tem? Se é que tem. Eu tenho o Instagram, DR de doutor, Pablo Vinícius. Tá. Eu tenho vários projetos lá. Eu tenho um projeto de segunda-feira que eu recebo todo mundo num projeto chamado No Divã comigo. Tenho vários desafios que eu lanço lá, que eu acompanho pessoas, enfim, muito legal. Tenho meus livros lá também. Só tem 2 livros, né, doutor? 2 livros? Um sobre depressão, chamado Há uma Luz no Início do Túnel. O título é esse mesmo, eu não errei não. Mas depois nós vamos falar um pouquinho do livro também. Tá. E o meu site, pablovinicius.com.br. Ô, doutor, nesses tempos de pandemia, o doutor tá atendendo online, atendendo ao Brasil inteiro? Faço atendimentos online. Foi uma necessidade que se teve agora, né, nós médicos, para atender as pessoas. Então, faço sim. E as pessoas já dormiram na sua consulta? Isso aconteceu porque o senhor é bom nisso, hein? Não, quando dorme na minha consulta é porque tem alguma coisa errada, ou falando comigo. Aí não pode, né? Tá certo. Acho que é igual aluno dormir em sala de aula, né? Daqui a pouco a gente volta com o doutor Pablo Vinícius, convidado de hoje. Agora tem piada, palhaço. Vamos ver se você consegue fazer o doutor dar uma risada, vai. Lógico. É lógico que é. O doutor vai dormir no meio da piada. Pega. Puxa vida, será que ele vai dormir? Teremos um problema. Presta atenção, doutor. O casal estava dormindo nessa pandemia? Muito bem. Você viu que já tem tudo a ver com Tudo o a ver, tema. lógico. Tema, né? Aí eles fizeram Fizeram o quê? sexo. Certo? E aí... Eles fizeram... Sexo. Não ilustra, tem criança ouvindo. Vocês estão loucos, gente? Aí caíram no sono na sequência. Certo. Né? Tá. De repente, eles escutam um barulho, velho. Barulho? Um barulho, meio que lá fora, assim, do portão. É mesmo, é? A mulher desesperada já falou: meu Deus do céu, meu marido chegou. Marido? O cara desesperado já pula a janela, velho. Pulou a janela? Caiu no meio dos espinhos que tinha nos arbustos. E começa a correr. 5 minutos depois, toca a campainha. A mulher abre a porta. Você tá louca? Seu marido sou eu. Ela falou: você correu por quê, ô miserável?
Energia. Morde e assopra.
Programação The Weeknd, In Your Eyes. Também Shaggy com Bombastic. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Pablo Vinícius, especialista e médico, psiquiatra, pesquisador, especialista também em sono, né? Médico do sono, conversando, batendo aquele papo com a gente aqui. Ô, doutor, você tem 2 livros? Vamos falar um pouquinho do livro aqui, depois a gente volta no negócio do sono. O primeiro livro aí chama-se Uma Luz no Início do Túnel, né, doutor? O que fala desse livro aí? Conta um pouquinho dele. Isso. Ele chama Há uma Luz no Início do Túnel, foi o primeiro livro que eu fiz. É um livro sobre depressão. E esse título ele é provocativo mesmo no sentido de fazer com que as pessoas não precisem chegar mais no fundo do poço para pedir ajuda. Doutor, porque, na verdade, eu percebi... doutor, só um minuto, é que tá desfocado. Sim. Acho que a imagem ficou desfocada aí, deve ter apertado alguma teclinha aí. Deixa eu ver. Em configurações Melhorou? de imagem. Deixa eu ver, não tô vendo, doutor. Deixa eu ver, não. Não, mas tudo bem, vamos lá. Depois a gente... Põe a minha imagem aí enquanto isso. É que tem uma parte aí é Skype, né, Johnny? Então, o Skype tem lá uma função lá que você... né? Configurações de áudio. Configuração de áudio e vídeo ali. Então, É Skypeou, né? Desfocou, mas não tem problema. Não tem problema. Tá Skypando. Ó o Japa aí, ó o Japa. Apareceu. Só que tá torto o Japa. O Japa tá torto. benzão. Hoje a transmissão tá boa. Tá benzão, hein, O Japa? Japa não torto. sabe nem. Isso aí. Faz todo dia aí. Esse cenário de varal ficou bem Imagina. legal, inclusive. O Japa tá Faltou- sabendo bem usar Faltou o pregador, né? Agora o áudio entrou melhor do que o cenário. Só que agora as pessoas vão ficar com um torcicolo pra ver o Japa. Por quê? Tá ao contrário aqui? Imagina. Tá ao contrário a imagem. Tá deitado. Agora, vai lá. Agora com a mão Agora na ficou do frente. outro lado. É que tem tudo a ver com Agora o ficou do tema outro de lado. hoje. Mas sono. vamos focar. Ô, Japa, tem uma comunidade, um grupo no Facebook, que acho que o nome é Idosos com Dificuldade em Tecnologia. Entra lá. Você vai se Mas deixa identificar. eu ver o doutor aí. Deixa eu ver se o doutor já conseguiu lá o foco. Não conseguiu, mas não tem problema, doutor. Depois a gente vê isso aí. Vamos. Quem tá ouvindo, pelo menos vai saber o que significa do livro do doutor. Pode contar a respeito do livro, doutor. Então, esse livro, ele é um livro sobre depressão, um livro que eu percebi ali quando um pouco no início da minha carreira, percebi que muita gente sofria pela falta do conhecimento da doença. Havia muito preconceito, havia muita resistência. Havia 2 tipos de problemas, na verdade. As pessoas que estavam doentes de fato e precisavam de ajuda e não buscavam ajuda pelo preconceito da psiquiatria, de um remédio psiquiátrico. Por outro lado, havia pessoas que não estavam doentes, mas marcavam uma consulta com o psiquiatra porque queriam um remédio simplesmente para anestesiar suas emoções. Então, eu costumo falar que a psiquiatria tem 2 pacientes, de certa forma, um pouco instigantes para a gente. Aquele paciente que a gente precisa convencer que ele tem um problema e precisa de ajuda, e aquele paciente que ele não tem um diagnóstico psiquiátrico e ele quer um remédio simplesmente para dar conta de viver. E esse eu tenho que convencer que ele não precisa de remédio, que ele precisa de uma psicoterapia, que ele precisa mudar a vida, que ele precisa fazer escolhas, que ele precisa deixar aquilo que está fazendo ele sofrer. E eu vou falar uma coisa para vocês, que de cada 10 pacientes que entram hoje na minha frente, uns 6, 7 estão nesse grupo. Pessoas que não precisam de remédio, mas querem tomar remédio para darem conta de viver as suas vidas. E isso é um problema muito sério. O psicotrópico virou um anestésico emocional, muito mais do que um remédio para tratar uma doença. E o livro é para isso. O livro é para trazer essa luz, esse esclarecimento sobre o que é a depressão, sobre o que não é a depressão, sobre o que é um remédio psiquiátrico, o que ele faz e o que ele não faz. Então, no último capítulo do livro, eu trabalho sobre mitos e verdades. Remédio psiquiátrico engorda, remédio psiquiátrico vicia, remédio psiquiátrico é forte demais, o que é um tarja preta, o que é um tarja vermelha. Então, é um livro para que as pessoas tenham o conhecimento e se sintam à vontade com o que estão sentindo, sem preconceitos e sem resistências. O livro é para isso. E o segundo livro, doutor, que é a Fórmula Desenvolvendo Cérebros. Só mais uma coisa, esse primeiro livro, eu vendia ele e com a pandemia eu disponibilizei ele gratuitamente em forma de e-book. Então as pessoas podem baixar lá a partir do meu Instagram, lá na bio tem um link para baixar esse livro, recebe esse livro por e-mail e você pode ler na sua casa. Repete o Instagram, doutor, pro pessoal que quiser baixar agora, por favor. É DR, D de dado, R de rato, DR, Pablo Vinícius.
lá em cima tem um link na bio que você consegue baixar o meu livro, tá bom? Boa, doutor. Então, esses dias saiu uma reportagem, é um dos 5 livros mais lidos na quarentena, porque realmente as pessoas precisam muito, tá? Boa. E esse outro livro, A Fórmula, esse é o meu xodó, esse é o caçula, é um livro que foram muitos anos de pesquisa para desenvolver um método, um programa de alta performance cognitiva, de aprendizado, virou uma febre entre os alunos e professores no meio acadêmico, no sistema educacional, porque é um livro de desempenho. Então, é um livro que eu proponho, chama-se A Fórmula, Desenvolvendo Cérebros Extraordinários. Esse título, A Forma, também é provocativo. É um livro que eu bato de frente e critico abertamente essas fórmulas prontas, essas fórmulas mágicas. Então, apesar dele ser chamado A Fórmula, ele é um livro que não é uma receita mágica, ele não é um produto pronto, pelo contrário, é um produto que cada leitor constrói a sua fórmula a partir do conhecimento que eu dou. Muito bem. Boa, doutor. Vamos ver aqui o WhatsApp, que chegou mensagens aqui de áudio, ó. Beleza, galera, tudo bom? Bom dia. Queria perguntar pro doutor, eu não sei se isso está relacionado à apneia ou não. É aquela sensação de, por exemplo, estar dormindo, aquela sensação de você tentar acordar. Você consegue ouvir as pessoas em sua volta e você não consegue acordar. Você fica meio assustado, você está dormindo. Você começa a debater na cama. Nossa. Aí do nada você debatendo mais forte, você acorda. O que significa isso? O que seria isso? Seria uma apneia ou não? Não sei se você da mesa e da bancada já passaram por isso. Não falar aqui da região de Taipas. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Poucas vezes eu já passei, parece que você está paralisado. É sério? É Existe sério. isso, doutor? A paralisia do sono, sim, ela não é um diagnóstico, ela não é uma doença em si. Ela é um sintoma, ela é um fenômeno, que pode estar dentro de um contexto de normalidade, de não incomodar muito, ou fazer parte de algum outro distúrbio maior, que seria um diagnóstico de um transtorno do sono. A paralisia do sono é esse fenômeno, onde a pessoa ela acorda conscientemente, mas o corpo não responde do ponto de vista motor. É, de certa forma, desesperador, porque ela tem a consciência já que está acordada, mas o corpo não responde. Pode durar segundos, normalmente dura segundos. Então, assim, se não trouxer nenhum desconforto maior na vida da pessoa e ela entender que aquilo é só um fenômeno que acontece de vez em quando na vida dela, não é motivo de atenção, assim, de tratamento, nem de preocupação. É um fenômeno que algumas pessoas podem ter, sim, na vida, esporadicamente, e que a pessoa pode aprender a conviver com aquilo. Se tiver muito intenso, pode procurar ajuda. Tive raras vezes, mas já tive, doutor. É bem assustador. É mesmo, é? Que louco isso. Parece que você está num estado entre acordar e dormir e você não consegue se mexer. Você fica paralisado e você não volta pro sono, você não acorda, mas é muito rápido isso. Ô, doutor, tem um rapaz que perguntou disso. aqui, bom dia, porque quando a gente fica mais velho, a gente acorda mais cedo ou dorme menos? Isso. É um padrão evolutivo da espécie humana, da nossa espécie. Nós temos um padrão que nos caracteriza enquanto humanos em relação ao sono. Então, a criança, o recém-nascido, vai dormir 18 horas, 20 horas, ele vai crescendo, vai reduzindo essa quantidade, ele vai ficando uma criancinha um pouquinho mais velha, vai dormindo 12, o adolescente tem que dormir 11, 10... O adulto jovem ali vai dormindo, aí a gente chega ali nas nossas 6, 7, 8, e à medida que nós vamos envelhecendo, vai realmente diminuindo essa quantidade de sono, essa necessidade de sono. Essa questão da matutinidade e vespertinidade, ou seja, se eu vou acordando mais cedo, também existe um padrão evolutivo da espécie. Os adolescentes tendem a ser mais vespertinos, na média. É por isso que nós, da medicina do sono, somos muito contra escolas para adolescentes funcionarem 6, 7 horas da manhã. Isso é um absurdo, isso é criminoso com a cronotipia da espécie humana. E é verdade também que no envelhecimento nós vamos nos tornando mais matutinos. Então isso é meio que um padrão característico da espécie. Há uma variação individual, mas há o padrão geral. Dentro dessa variação, doutor, o senhor falou tanto na importância de dormir durante a noite, né? Os males que tem passar a madrugada acordada. E tem pessoas que tem o caso da Carla, que é a Carla Tardelli, que tá participando pela hashtag Sono no Morde. Aí o nome dela já diz tudo, ela só dorme de Tardelli. Não é nem de... pode ser, não deve ser qualquer horário, mas ela falou aqui, ó,
se pudesse, trocaria o dia pra sempre pela noite. Muito melhor pro meu rendimento na madrugada. E tem algumas pessoas que realmente não tem problema nenhum em passar a madrugada acordada e dormir durante o dia. Isso não atrapalha o rendimento. Tem alguma explicação biológica pra isso, doutor? Foi coruja. Tem, claro. E aí é que eu vou entrar agora mais detalhadamente no conceito da cronotipia. Cronotipia, na verdade, é a ciência que estuda o funcionamento do seu corpo ao longo das 24 horas. Então, nada no seu corpo funciona igualmente nas 24 horas. Seu intestino não é assim, seu coração não é assim, seu pulmão não é assim. Seus músculos não são assim e o seu cérebro não é assim. Então, nós temos horários melhores de funcionamento ao longo das 24 horas. Nesse conceito, do ponto de vista cognitivo, mental, cerebral, nós temos as pessoas que funcionam melhor mais cedo, são os matutinos. As pessoas que funcionam melhor ao longo do dia são os intermediários e as pessoas que rendem melhor no período noturno, que são os vespertinos. Dentro dos matutinos e vespertinos, nós temos os matutinos extremos, aquelas pessoas que acordam 3, 4 horas da manhã super bem. E nós temos os vespertinos extremos, aquelas pessoas, essas aí, que trocam o dia pela noite, que se sentem super produtivos 3, 4, 5 horas da manhã. Essas pessoas, se elas conseguem adaptar a vida dela a essa cronotipia, elas vão super bem, porque elas vão ser super produtivas à noite e vão dormir durante o dia. Mas uma coisa eu queria alertar, tem muita gente achando que tem o padrão cronotipo vespertino e, na verdade, eles estão fazendo uma inversão de ciclo. A inversão de ciclo, quando você inverte o dia pela noite, é um problema seríssimo de saúde e depois, para trazer ele para o normal, é uma luta, é um sofrimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da cronotipia ou se é inversão de ciclo. Existem ferramentas, por exemplo, nesse livro meu, no A Fórmula, eu tenho lá uma ferramenta para a pessoa identificar a cronotipia dela. E aí, aqui está o grande segredo que eu queria falar para vocês. Quando você descobre a sua cronotipia, o ideal é que você concentre as suas principais atividades produtivas nos seus melhores horários. Isso se chama eficiência, aumento de rendimento. Boa. Que loucura, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu tive Covid-19, doutor. Eu não sei se o senhor está estudando já com esses negócios aí, esse campo aí. É isso aí que o Domênico falou. Aí, por exemplo, eu fiquei 10 dias sem dormir. É sério? É. Ele dá falta de sono, é? Me deu. E ele dá uma confusão mental. Tenta dormir no Ele. Não, antes Nem de foi ser internado. antes? Antes de ser internado mesmo. Quando eu tava no começo da doença, eu não conseguia dormir. Eu deitava, ficava com dor no corpo, incomodado, e dava uma confusão mental. O senhor sabe alguma coisa? Apesar que de caso para caso, varia de caso para caso, de pessoa para pessoa, o vírus, né? O senhor sabe alguma coisa a respeito disso, não? Tem. Hoje, um dos órgãos mais atingidos pela Covid é o cérebro, né? Tem muitos relatos falando de sintomas psíquicos e neurológicos vindos da infecção da Covid. E provavelmente isso se deve a duas coisas. É claro que a gente ainda não tem essas respostas definitivas, mas quando isso acontece, a razão são duas coisas. Primeiro, a agressão direta do vírus no cérebro. E segundo, uma consequência do processo inflamatório que o vírus causa quando o organismo tenta eliminá-lo, né? Então, há uma chuva de substâncias inflamatórias no cérebro, no seu corpo e no cérebro. Esse processo inflamatório, ele é agressivo ao sistema nervoso central. Vai mudar o funcionamento do cérebro. Algumas pessoas vão sentir alteração no ciclo do sono e da vigília, como você apresentou. Outras vão ter fortes dores de cabeça. Outros podem ter sintomas depressivos, piora da sua enxaqueca, da sua dor de cabeça. Enfim, o seu cérebro, naquele momento da infecção, está sendo agredido, as suas funções estão sendo alteradas ou pela agressão direta do vírus, essa resposta a gente ainda não tem, ou pelo processo inflamatório, que provavelmente essa já é uma coisa que a gente já sabe que acontece isso, e que isso está por trás dos fenômenos neuropsiquiátricos da Covid. Eu demorei muito para voltar a dormir. E a confusão mental, e a confusão mental seguem com você, né? Aí já. Só quando eu conto piada. A gente percebeu que realmente ela tá aí. Você ficou, fica né? meio. Quando eu conto piada, vem uma confusãozinha. Mas coisa pouca, né? Ô, doutor. Vamos lá. Eu tô recebendo aqui muitas mensagens de pessoas que frequentam academias, sabe, doutor? Aquela galera que treina.
e que tomam algumas coisas, não sei nem exatamente, eles tomam alguns suplementos, enfim, doutor. Daqui, ó, Ricardo Amaro Lourenço mandou, pergunta pra ele sobre o uso da melatonina. Ela é muito usada por praticantes de atividade física para melhoria da qualidade do sono, justamente porque um sono com qualidade melhora a recuperação e a liberação de hormônios como GH. Fala um pouquinho disso aí, doutor. Pessoal que usa aí. Eu, de novo, vou falar o ideal e o real, né? O ideal é não usar nada daquilo que o nosso organismo possa produzir. Então, o ideal é você, de 1 a 2 horas antes de você dormir, você começar a reduzir os estímulos luminosos, os estímulos cerebrais, para a sua melatonina aumentar naturalmente. Você tem um baita órgão produtor de melatonina. E você está precisando tomar a melatonina externa porque você está inibindo a produção da sua melatonina. Com o quê? Com a luz. Então, se você tiver o hábito de ter uma casa menos iluminada ali, aqueles negócios que a gente controla a luz, né? A intensidade da luz, esqueci o nome, deixar um quarto menos iluminado, a casa menos iluminada nesse sentido, evitar a luz branca, colocar a luz amarela, botar filtro no computador, filtro na tela do celular. Isso tudo vai ajudar a produzir a sua melatonina para que você não precisa recorrer à melatonina exógena, né, de fora para dentro, a produzida de laboratório. Isso é o ideal, tá? Doutor, de novo, você viajou, eu sou da TI, eu tenho que ficar até 1 hora da manhã na frente do computador e isso aí não dá. Aí nós vamos partir para a suplementação com a melatonina. Ela não tem tanto problema, porque ela é uma substância natural, o seu organismo reconhece ela como algo biológico, como algo endógeno, então hoje é muito utilizado realmente a melatonina para melhorar esse ciclo do sono e da vigília. Agora, uma coisa que eu vou dizer aqui, a melatonina não é indutora do sono. Ela não induz o sono. A melatonina não é um remédio para insônia. A melatonina é um remédio que regula o ciclo da noite, do sono e da vigília durante o dia. A melatonina ela é um sinalizador para os outros órgãos que é hora de dormir. Por isso que ela começa a aumentar 2 horas antes de você ir para a cama. Ela envia mensagem para o seu coração, reduz os batimentos. Ela envia uma mensagem para os seus pulmões, reduz a respiração. Ela vai diminuindo as funções biológicas e te preparando para o sono. Essa é a principal função da melatonina. Aí você falou uma coisa interessante, né? Tem aqueles caras, né, doutor, que vai dormir, aí o cara deita na cama, aí pega o celular dele, vai olhar as últimas mensagens de WhatsApp, vai dar uma olhadinha no Facebook, Instagram. vai lá, tal. Aí põe o celular do lado e vai querer dormir. E não consegue dormir, né, doutor? Fica difícil pra dormir, né? Essa é a segunda maior causa de insônia hoje. A primeira seria a ansiedade, aquela que eu disse, que está tirando o sono das pessoas. Ela vai dormir e a cabeça não para pela ansiedade. E a segunda causa é a má higiene do sono, né? Que são pessoas que têm maus hábitos noturnos. Muito celular, muito computador, muita TV, muita luz branca, muito estímulo, trabalha, responde e-mail e vai e vem. Aí fecha isso tudo, vai para a cama dormir, vai fritar. E aí quando ele chega na minha frente se queixando de insônia, e aí eu pesquiso isso e eu detecto isso, eu falo, amigo, você não tem insônia. Você tem má higiene do sono. Você não precisa de remédio, você precisa corrigir isso. Então eu sou muito criterioso a medicar, porque eu não quero medicar a vida. Eu preciso estimular meus pacientes a mudarem seus estilos de vida, a corrigirem pela saúde, e não enxugar gelo tomando remédio. Boa, doutor. Doutor doutor. Pablo Vinícius, convidado de hoje, ele volta daqui a pouquinho. Tinha pergunta do Eu tenho uma pergunta rápida e rasteira. E Então não vai, é nem, rápido, e não vai. é nem da área do doutor, mas eu tô querendo fazer essa pergunta para Faz. algum médico. Ah. E o senhor foi o primeiro que me apareceu na frente. Eu queria um infectologista, mas não. E a gente tá vivendo a situação do Covid, doutor. Eu tô com essa dúvida, é minha essa dúvida. Me desculpa até Qual a usar o dúvida? programa. Vai sair em tempo recorde aí uma vacina da Rússia, doutor. Não é sua área, mas o senhor é médico. Da Rússia ou da China? Da Rússia. Pro mês que vem, eles estão bancando que vão vacinar em massa. É mesmo? Só que já tem órgão dizendo que isso não tá na fase 3, fase 4, não. E aí a pergunta é, doutor, o senhor é médico, se o senhor recebesse uma caixinha da Rússia de presente, o senhor se vacinaria? O senhor leu sobre isso, viu algo Eu acho sobre? que não. Não passando pela fase 3, eu não me vacinaria, não. A fase 3 ela é importante, porque um dos princípios da medicina é o primeiro não fazer mal. Então, antes de fazer bem, eu tenho que garantir que aquilo não faça Não faz mal. mal, é.
Então, a coisa não é a todo custo, em busca do fazer bem. Porque a medicina, historicamente, Ih, falhou. Deu uma alguns trava. tratamentos que faziam mais mal do que bem, que matou ao invés de ter gerado vida. Então, assim, o primeiro princípio médico é a não maleficência, é o não fazer mal. É não fazer mal. Por isso é que existem esses estudos. A diferença entre o veneno e o remédio Depois é que eu vou... A diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade de droga, né, doutor? É a dose. É a dose, né? é a dose. É a dose. Volta já com o doutor Pablo Vinícius, convidado de hoje. Ah, palhaço, mais uma. Piadinha, Opa. vamos, piadinha. Bem no meio da fase que eu tô passando aqui, mas tá bom. Você gostou da outra, ô, doutor? É boa. Foi boa. Ah, né? achei boa. Gostou da outra piadinha? Ele ainda tá com uma certa confusão mental da Covid, eu acho que ficou um pouco confuso, mas eu entendi. É bem engraçado esse doutor aí. É legal, doutor, vamos- ele abre teu olho. Vamos lembrar o ouvinte que é o psiquiatra que tá falando, não é nem eu, nem o Domênico. Ô, doutor, antes da piada, analisando esses 3 perfis até agora no programa, eu, palhaço e Domênico, se o senhor tivesse que arriscar que um tem um distúrbio, quem o senhor arriscaria? Você, né, o trouxa. Deixa eu Deixa eu falar. responder, rapaz. Palhaço. O palhaço, o palhaço. Acusa o Domênico de louco. E todo mundo fala que sou eu, tá vendo? Eu tô vendo, falando. cara? O mais normal que sou eu, Não, filho. também Vocês não estão Quem que tá na acreditando. escala de normalidade, doutor? Dos 3, quem é o mais normal? Doutora Rose que pode Na falar. verdade, vocês me lembraram o manicômio, viu, que eu trabalhava. Eu acho que... Viu? Vai É provocando. Vai, ô imbecil. Dá a corda pro doutor. Vai provocando aí, ó. Doutor Bullying. Domênico é o pior. Olha aqui, ó. Não, que vocês ficam falando que só eu. Ele falou que é todo mundo. Você não vai saindo não de mansinho, não. Mas você é o pior, ele falou. Vamos lá. Boa, temos um Piada. laudo agora, que bom, não é mesmo? Temos um lado que um é pior. Nós somos estamos tudo louco, Bernardo, mas um é pior. Temos o pior Ele entre nós. falou, hein? O doutor falou. Vamos lá. Manda por escrito, doutor, por Vocês favor. comemoram, né? Manda por escrito, Esse doutor. cara Quebra vai essa alegria. pra nós. Eu vou botar num quadro. Vocês ficam numa Palhaço, alegria. eu quero a piada. Os ouvintes estão Eu não aí, quero pra- comentário. Agora virou todo Casa dia. Grande, o senhor. Doutora Vai. Rose não fala isso. Aí, ô, que tem mais intimidade. Palhaço, palhaço. Ô, os netinhos nessa pandemia, né? Chegaram pro vovô e pra vovó. Vovó, vovó, vovó. 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 Já falou. E a vovó não tava ouvindo. Tava longe, tava cozinhando. Fazendo bolinho de chuva. É bom, hein? Não é bom, bolinho de chuva? Caramba. Porra, velho. Vovó Graça, vovó Graça, vovó Graça. Aí a vovó falou: o que é, meu querido netinho? Um velho fazendo voz de velho é muito Bom, engraçado. Toda hora esse mesmo comentário. Mas é bom, é bom. É muito bom. O que é, meu querido netinho? Eu queria que a senhora contasse uma piada. Aí a vovó falou: quem conta piada bem é o seu vovô. Vamos lá na sala. Certo. Aí foram lá pra sala. Aí chegando lá, né? Os 3 netinhos juntaram no tapete. Tá. A vovó no sofá, o vovô também. Hã? Olha que cena mais linda, não é mesmo? Familiar, né? É. Aí o netinho pediu: vai, vovô, conta piada, conta piada. Conta piada, vovó. Conta piada, vovó. Aí o vovô pegou e falou: Graça, você pode ir lá na cozinha pegar os bolinhos de chuva? Aí a véia falou: mas eu queria ficar aqui pra ouvir. Aí o velho falou: é que eu vou contar a piada sem graça. Entendeu? Nossa. Nossa, o nome dela é Graça. Meu Deus do céu, Domênico. Meu Deus do céu. Não tem explicação pra isso. Não. Morde e assopra. Energia.
Energia 97, a energia que te move. Música de Tones and I com Dance Monkey na programação da Energia 97 em Malifu. Tell Me Something e ainda W com Please Don't Go. Hoje com o Dr. Pablo Vinícius, conversando com a gente, psiquiatra, médico também especialista em sono. Conversando com a gente aqui, batendo aquele papo legal. Tem mais perguntas que chegaram aqui, viu, doutor? Pelo nosso WhatsApp, ó. Vamos ouvir aqui, ó. Fala, galera do Morde a Sopra, beleza? Quem tá falando aqui é o Renato. Eu queria perguntar pro doutor sobre o ronco. Eu tô perguntando isso também porque minha esposa me filmou essa noite. Nossa, eu ronquei demais e muito alto. Fiquei até meio assustado. E isso tem relação com a apneia obstrutiva, doutor? O senhor pode falar alguma coisa sobre isso, por gentileza? Abraço a todos. O ronco. O ronco é não é da Bandeirantes, nada, mano? Não. Ah, não. Tá, tô brincando. Fala, doutor. O ronco é uma condição diferente da apneia. Não necessariamente a pessoa que ronca, ela é apneico, e nem o apneico necessariamente tem que roncar. É verdade que na grande maioria das vezes essas condições estão juntas, mas pode haver o ronco sem apneia e pode haver o apneico sem roncar. Partindo do pressuposto que ele só ronca e não tem a apneia, o grande incômodo aí é para os demais. É para a esposa, é para o companheiro. Porque o ronco em si, só o ronco, não tem nenhuma repercussão do ponto de vista da saúde da pessoa. Vai ter do ponto de vista da saúde de quem está do lado, porque não vai dormir bem. Então, diferentemente se esse ronco estiver dentro de um quadro de apneia, aí quando se trata a apneia, também se trata o ronco. O tratamento é o mesmo. Olha aqui, o e-mail aqui que chegou, deixa eu ver. Alex Gonçalves mandou aqui, pessoal, bom dia, abraço a todos. Levanto muitas vezes para ir a um banheiro à noite com a boca seca, fora que eu tenho problemas de ronco. De manhã tenho muitas dificuldades também para levantar, mas quando trabalhava à noite, tinha um rendimento melhor e dormia 5 às 6 da manhã para acordar meio-dia ou 1 da tarde. Quando você muda o turno, é difícil adaptar o sono, doutor? Abraço. Muito. Primeiro, essa questão da boca seca dele e do ronco. Meu amigo, provavelmente, eu não estou afirmando aqui, seria leviano da minha parte, mas pode ser um indício de apneia, tá? Por 2 coisas que você me falou. 3, né? Ronco, que eu falei aqui que apesar de não ser uma obrigatoriedade, mas é um indício. O acordar com boca seca também é um indício e o seu acordar cansado. Talvez desses 3 seja o mais forte indício que o seu sono não está legal, que pode ser até uma apneia explicando isso daí. Então é legal você ir no especialista, fazer um exame, uma polissonografia para fazer o diagnóstico. Essa questão dos turnos, quando eu falei lá atrás dessa questão do preço alto que se paga, um deles é esse. A pessoa que tem um hábito, trabalha à noite e dorme de dia, e de repente, por uma questão, sai desse emprego, vai arrumar um outro trabalho, ou seja, muda essa rotina do sono, ele vai ter sérias dificuldades de se adaptar a uma outra rotina do sono. É difícil. E talvez a melatonina, como eu estava falando da melatonina, passe a ser uma ferramenta na adaptação de nova rotina do sono. Mas é difícil, não é fácil não. Doutor, é mito ou verdade, segundo o meu amigo o Jason de Rosa? Ele diz aqui, mito ou verdade? Beber um copo de água misturado com uma colher de café de açafrão em pó ajuda a dormir? Isso é muito individual. Por exemplo, eu faço isso, eu tomo isso que ele está falando, pela manhã ao acordar. O açafrão, na verdade, ele não tem tanta relação com o sono porque ele tem mais um poder anti-inflamatório. Ele é muito legal. Então, assim, não tem um padrão durante o dia para você tomar o açafrão, porque como ele tem uma ação anti-inflamatória, se você toma esse copo com açafrão na hora de dormir e isso não afeta o teu sono, ótimo, maravilha, pode continuar. Diferentemente da colherzinha de gengibre, diferentemente da colherzinha de canela, que tem uma ação psicoestimulante. E aí, esses tipos de alimentos a gente tem que tomar ao acordar, ao iniciar o nosso dia. Vamos lá, na hashtag Sono no Morde via Twitter. O Amauri Eduardo perguntou, doutor, gostaria de saber mais sobre a relação do sono com as doenças psíquicas. Sim, essa relação é bidirecional. Ela é do sono para as doenças psíquicas e das doenças psíquicas para o sono. Como assim? Eu já disse aqui que a insônia aumenta em 4 vezes a chance de depressão.
aumenta a chance dos transtornos de ansiedade. Então, aí eu estou falando de uma doença do sono, aumentando o risco de uma doença psíquica. Por sua vez, o paciente que começa a entrar em depressão, é muito comum os pacientes deprimidos apresentarem distúrbios do sono como a insônia, como sintoma da depressão. É muito comum as pessoas em crises de ansiedade ter como sintoma a insônia e não a doença insônia. Então, tanto as doenças emocionais, elas cursam com insônia, com os distúrbios do sono, como o próprio distúrbio do sono aumenta o risco das doenças emocionais. Essa relação ela é íntima. Sono e saúde mental é uma coisa só. Precisa que isso esteja muito bem para você ter saúde mental. Outra pela hashtag aqui, doutor. O Humberto mandou lá pela hashtag sono no morde via Twitter. A boa alimentação compensa a má qualidade do sono? Pronto, é aquela questão da otimização biológica. Comer alface dá sono? Não, você não tem, essa relação não é tão direta assim. Aquilo que eu estava falando da otimização biológica, as pessoas elas tendem a compensar uma coisa ruim que faz com uma coisa boa que ela possa fazer. Então, se eu estou dormindo mal, pelo menos eu me alimento bem. Se eu estou comendo mal, pelo menos que eu faça uma atividade física. Entendeu? Então ela vai meio que comprando a paz de consciência dela com uma coisa que ela não está fazendo legal, com uma coisa que ela faz bem. Óbvio que é melhor fazer uma coisa boa do que tudo ruim, claro. Claro que é melhor você dormir mal e se alimentar bem do que dormir mal e se alimentar mal. O prejuízo vai ser muito maior, óbvio, isso é óbvio. O que eu quero levar aquilo que eu chamo de otimização biológica. Travou? Deu uma travada. Deu uma travadinha. Melhorou? Agora melhorou. Tá. E o que eu estimulo as pessoas é viverem esse estado de otimização biológica, que é dormir bem, é se alimentar bem, é fazer atividade física, é cuidar desses aspectos da saúde para ela viver um estado pleno de saúde. E não aos trancos e barrancos, cansado, memória ruim, mas hoje foi difícil, estou meio triste, estou meio melancólico, muito ansioso. Isso reflete o estilo de vida das pessoas. Mais uma de WhatsApp. Bom dia, meu nome é Adriana, eu sou aqui de São Bernardo. Eu trabalho na área da saúde há cerca de 4 meses, no período noturno. Eu não consigo ter uma qualidade boa de sono durante o dia. Sempre tive mesmo a dificuldade, dormindo pouco. E eu queria saber o que eu posso fazer, porque eu trabalho à noite, estudo durante o dia, tenho filhos, família. Acabo dormindo picado, durante o dia. Queria saber o que eu posso fazer para melhorar isso daí. Obrigada. Essa é a questão da realidade que eu falei aqui para vocês, Que essa é a realidade de muitas pessoas. Então, não adianta, às vezes, a gente falar de um ideal e trazer peso para as pessoas. Então, meu anjo, o que você pode fazer? O dormir picado é muito ruim. Então, tenta ter um bloco de sono único, tenta se programar para ter ali 4, 5 horas, o que você conseguir de um bloco único de sono. Ainda que seja poucas horas, ou as horas que você conseguir, a hora que for da sua realidade. Você tem filho, você tem trabalho, você estuda, mas é muito importante que você tenha pelo menos um bloco único. É de dia que você consegue ter, que seja de dia. Cuide da sua higiene do sono. Esse lugar que você vai dormir, que seja totalmente escuro, sem estímulos. Como você já tem poucas horas de sono, não abuse de estímulos luminosos do seu celular, do seu computador. Encontre um espaçozinho para você fazer uma caminhada. Como você tem pouco tempo, isso vai ser sempre com muito pouco tempo. Vai ser 10 minutos de caminhada, vão ser 4, 5 horas de sono, porque sua vida é muito corrida e cheia de compromissos. Mas você tem que entender que, ao fazer isso, você está dando sobrevida para você mesmo. Daqui a pouco você pifa. Não vai ter filho, não vai ter trabalho, e não vai ter faculdade, não vai ter escola, não vai ter o estudo. Porque você vai estar doente, você vai estar pifada. Olha o preço que você está pagando para essa construção de vida que você está tendo. Então é hora de buscar um equilíbrio maior para você ter sobrevida, para você conseguir as suas metas. E aí assim você consegue. Doutor, para falta de sono, o senhor já indicou o programa do Bial? Pergunta no ar aí. Precisava saber.
Perguntar pro especialista, né? Eu, quando tô sem sono, é batata. Não dá 3 minutos. E dependendo do convidado, hein? Putz, antropólogos, eu durmo em 2 minutos. Antropólogo é incrível. Ai. É Olha você aqui, que ó. tem dificuldade de sono, essa é a minha dica, não é em Bial. Vai no YouTube e procura antropólogos. Tá bom, ó. Só clica. A Suelen Jesus mandou um e-mail aqui, diz aqui: bom dia, doutor, galera do Morde a Sopra. Como fazer, doutor, para repor o sono? Por exemplo, no caso, eu sou mãe recente, há 7 meses, e a minha filha acorda de 4 em 4 horas. Essas interrupções terão consequências futuras? Vez ou outra, tenho fortes dores de cabeça. Com isso, o cansaço, aí vem o ronco. É só fechar os olhos que eu ronco, doutor. Doutor? A maternidade também é um preço. Travou? Tá legal? Não, tá legal. A maternidade também é um preço relativamente alto para a mãe, né? Por causa dessa questão da demanda que vai vir sobre ela. O sono é uma dessas demandas. Não é a única, mas vem um estresse psicológico, vem a ansiedade, vem os medos, vem as fantasias e vem essa questão do sono. Mas, mãe, parece que a biologia, parece que o desenvolvimento da nossa espécie nos prepara para esses momentos. Então, você é preparada para passar 9 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio, cuidando da prole, cuidando da sua cria, cuidando do seu filho. E a evolução era tão perfeita que daqui a pouco a sua criança também já estará dormindo uma noite inteira para te dar a sua noite inteira de sono. Mas a dica que eu dou nesse momento foi a mesma que eu falei para o ouvinte anterior. Tenta ter um bloco de sono único. A ajuda do seu marido, a ajuda da sua mãe, a ajuda de quem está aí, para que você tenha um bloco de sono único. Isso é muito importante, isso é reparador. Você vai se sentir mais descansada. O sono fragmentado, o sono picotado, ele é muito ruim, muito ruim. Parece a gente mais cansada do que descansada. O picotado, ele é pior do que qualquer coisa, né, doutor? É brincadeira, Ô, doutor, por que às vezes a gente dorme a mesma quantidade de sono no mesmo local e às vezes a gente acorda bem, tem uma noite boa, e às vezes nenhum fenômeno atrapalha essa noite de sono, mas a gente acorda, parece que tomou uma surra do Felipe Melo. Qual que é a relação disso? Por que tem nada que acontece de atípico? Só dormir e acordei diferente, dentro do mesmo período. Tem uma explicação pra isso? A gente é a qualidade do sono, né? A qualidade do sono ela é influenciada por múltiplas variáveis, inúmeras. Por exemplo, a temperatura do ambiente que você dorme. E as pessoas não se atentam para isso. Temperaturas muito frias e temperaturas muito quentes afetam a qualidade do sono. O que você comeu antes de dormir, olha o detalhe. Então, quando você está me falando assim, às vezes eu tenho uma noite, eu mantenho as mesmas variáveis e a qualidade do sono é diferente, se a gente for atentar variável por variável, teve alguma que mudou. Entendeu? A variável dia, seu dia foi mais tenso ou não? A variável estresse, entendeu? Todas essas variáveis, elas estão participando do resultado final chamado qualidade do sono, chamado disposição que você acorda. Então, isso é que interfere na qualidade do sono. E tem algum exercício? Pode ir, fala. A última do tempo? Pode falar. Tem algum exercício que a gente pode mudar? Tipo, tive um dia estressante, mas eu quero uma noite legal. Eu consigo fazer alguma coisa que vá... entre sexo, às vezes é bom no casamento. Isso foi um convite, palhaço? Eu tenho uma esposa. Que isso, doutor, palhaço? me ajuda de outro jeito que ele tá me fazendo um convite bem estranho no ar, por favor. Eu te ligo, tá? Mas o palhaço, ele não errou, não. Que o Bernardo não faz em casa e agora ele tá procurando uma forma a mais. Aí eu tenho que ir lá. Uma paulada bem dada, a gente sabe que ajuda, doutor. Estamos cientes disso. A paulada, mas nem sempre a gente quer e a outra pessoa quer, né, doutor? O mundo não é assim. Lembra do mundo ideal, doutor? Então, às vezes, não. Mas o orgasmo, ele é indutor do sono. Ele libera uma série de substâncias cerebrais que facilitam o sono. Então, por isso que inconscientemente a gente é levado a isso também no período noturno, né? Mas fora isso, um exercício que eu sempre prescrevo, uma ferramenta maravilhosa, que já virou ciência, não é achismo, não é espiritualidade, não é nada disso, é a meditação. Então, existem grandes centros no mundo, como Harvard, e tem uma pesquisadora lá chamada Sarah Lazar,
que só estuda a meditação no cérebro humano. Os efeitos são belíssimos. Então, isso que você falou, de um dia atribulado, do dia ansioso, do dia cheio de problemas e tal, como fazer para a gente chegar e deitar e desacelerar, relaxar e dormir? A meditação é uma baita ferramenta. É uma baita ferramenta. Muito obrigado. E aí, quando eu estou falando de meditação, eu estou falando para ir ali no YouTube, pegar uma meditação, botar do lado e dormir. Isso não é meditação. Meditação é estudar, é fazer um curso, é desenvolver a ferramenta, é aplicar em si mesmo. Aí você vai ter o benefício dela. E muito obrigado, doutor, por me mostrar que o Xvideos é como se fosse um medicamento. Eu quero agradecer. Que eu entro no dia à noite. O tempo está terminando aqui, infelizmente. Doutor Pablo Vinícius, médico psiquiatra, pesquisador, escritor, palestrante, especialista aí no estudo do sono. Foi o nosso convidado. Aliás, hoje não foi uma entrevista, e sim foi uma aula, né? Uma aula para as pessoas. Doutor, muito obrigado pela sua participação, viu, doutor? Utilidade pública hoje. Muito obrigado. Foi sensacional. Doutor, eu agradeço a todos. Estou de disponível novo, sempre. siga na rede social doutor Pablo Vinícius, DR Pablo Vinícius, lá nas redes sociais, Instagram. E você também tem pablovinicius.com.br. É isso, doutor, no YouTube? Isso. No meu canal no YouTube é DR também, Pablo Vinícius. O meu site é só o pablovinicius.com.br. Mas no Instagram você consegue ali todos os meus acessos, todas as minhas produções, tá tudo ali. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado, viu? Muito obrigado, doutor. Um bom sono, hein, doutor? Tá certo. Pra Olha vocês só. também. Obrigado, Bom, doutor. Obrigado. Olha só, te dar um recado aqui importante antes da piada do palhaço. Sábado agora, a Energia 97 vai realizar mais 2 ações para troca de máscaras por alimentos não perecíveis. A primeira às 11 da manhã em Arthur Alvim e às 2 da tarde na Vila Santa Catarina, hein? Cada kit contendo 2 máscaras deverá ser trocado por 2 quilos de alimentos. Os doadores deverão levar arroz, feijão, macarrão e rações para cães e gatos. Além disso, os 30 primeiros que passarem irão ganhar com aquele voucher, né? Com o desconto exclusivo do Outback para pedidos no delivery. Olha que legal, hein? Com o delivery Outback você pode curtir um momento Outback em casa. Os pedidos devem ser feitos pelo iFood, né? A ação desse final de semana também tem o apoio da Clínica Espaço Sorriso, transformando o seu sonho. No Instagram, acesse @clínica_Espaco Sorriso. Agora tem piada, palhaço. Tem uma boa aí? Manda lá. Tem uma espetacular. Até agora foi meio... Roscofosco? Ah, pô. A última, meu Deus. Como hein? diria seu bem, A última. roscofosco. Você é louco. Vamos lá, palhaço. Rápido. Você não consegue Rápida. 2 tomates atravessando a rua? Ah, não. Calma. Só tem esses 2 que você conhece? Vai me enrolar de novo. Aí um tomate pegou e falou pro outro: Cuidado, cuidado. Olha o carro, olha o carro. Veio o carro e... Aí ele olhou pro tomate e falou: Tadinho, virou um ketchup. Viu? Essa é inovação. Vocês acharam que era aquela... E assopra.
Canção com Pitbull Green Light. Dessa forma, estamos terminando a edição deste programa aqui. Programaço que foi hoje, hein? Viu? Esclarecedor. Programaço, hein? Né? Foi legal? Esclarecedor. Show de bola. Muito bem. Você que ouve aí Vem aí o TBT dos anos 90, muito legal, bem da hora pra você. Na sequência, um intervalo. Você que ouve a reprise na sexta, vem aí depois disso tudo a edição do Energia na Vé com o Silvio Ribeiro. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Agora,